A inteligência verdadeira não é aquela que decora fórmulas ou repete conceitos bonitos em conversas de café. A inteligência implacável é aquela que te permite navegar pelo mundo real sem ser devorado por ele. É a capacidade de ver através das máscaras, de entender os jogos ocultos e de mover-se com precisão cirúrgica em um mundo cheio de armadilhas. Há mais de 500 anos, um homem chamado Nicolau Maquiavel escreveu um manual que continua sendo um dos textos mais temidos e incompreendidos da história humana. O Príncipe não era apenas um guia para governantes. Era um raio-x brutal da natureza humana, um mapeamento completo de como o poder realmente funciona. A pergunta que poucos fazem é: por que esse livro ainda incomoda tanto? Por que mencionar Maquiavel em uma conversa séria ainda gera olhares desconfiados? A resposta é simples e perturbadora, porque ele revelou verdades que a maioria prefere ignorar. Hoje, você vai descobrir como aplicar a inteligência maquiavélica não para se tornar um tirano, mas para se tornar alguém impossível de enganar. Alguém que vê o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo em você reconhece que existe uma diferença brutal entre aqueles que controlam suas vidas e aqueles que são controlados por elas. E essa diferença não está no talento, na sorte ou no nascimento. Está na inteligência aplicada. Antes de construir uma mente implacável, precisamos destruir as ilusões que a impedem de emergir. A maior tragédia humana não é a maldade, é a ingenuidade. É acreditar que o mundo funciona de acordo com nossos desejos morais. Observe as pessoas ao seu redor. Quantas vivem presas a narrativas consoladoras? Se eu for bom, serei recompensado. A justiça sempre prevalece. As pessoas valorizam a honestidade acima de tudo. Essas frases soam bonitas, mas são veneno puro para quem quer entender a realidade. Maquiavel não era cínico por prazer. Ele era realista por necessidade. Havia visto repúblicas caírem, príncipes serem traídos e homens bons serem devorados por homens espertos. Sua conclusão foi devastadora. Como se vive é tão distante de como se deveria viver que aquele que abandona o que se faz pelo que se deveria fazer caminha mais para a ruína do que para a preservação. Traduzindo, quem vive pelos deveria ser, será destruído por quem vive pelos como é. A inteligência implacável começa com essa aceitação brutal. O mundo não é justo. As pessoas não são naturalmente boas. O mérito nem sempre é recompensado, e quem não aceita essas verdades será eternamente manipulado por quem as aceita. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você foi ingênuo? Quantas vezes confiou em promessas vazias? Quantas vezes interpretou interesse pessoal como bondade genuína? Cada uma dessas experiências foi uma aula que você pagou caro para aprender. A primeira lei da inteligência maquiavélica é esta: pare de projetar sua moral nos outros. Você pode ser honesto, mas isso não significa que todos serão honestos com você. Você pode ser leal, mas isso não garante lealdade em troca. Você pode ser generoso, mas isso não impedirá que outros sejam gananciosos às suas custas. Esta não é uma receita para se tornar uma pessoa má. É uma receita para parar de ser uma presa fácil. Quando você abandona a ingenuidade, algo interessante acontece. Você para de ficar chocado com traições, para de se surpreender com mentiras, para de se decepcionar com a natureza humana. E nessa ausência de choque, nasce a claridade. A claridade não é pessimismo, é precisão. É a capacidade de ver as pessoas como elas são, não como deveriam ser. E essa visão clara é o primeiro pilar da inteligência implacável. Maquiavel percebeu algo que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. Os seres humanos são movidos principalmente por dois motores, o medo e o interesse pessoal.
Quem entende esses motores pode prever comportamentos com precisão assustadora. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, escreveu Maquiavel. Todos podem ver, poucos podem sentir. Isso significa que as pessoas tomam decisões baseadas em percepções, não em realidades. E percepções podem ser criadas, moldadas e direcionadas. A inteligência implacável consiste em mapear os verdadeiros interesses das pessoas ao seu redor. Não o que elas dizem que querem, mas o que realmente as motiva. Não o que aparentam valorizar, mas o que efetivamente perseguem quando acreditam que ninguém está olhando. Vamos ser práticos. No ambiente de trabalho, seu chefe fala sobre colaboração e crescimento conjunto. Mas observe suas ações. Ele promove quem o faz parecer bem? Ele protege quem pode prejudicar sua posição? Ele recompensa resultados ou lealdade? As respostas revelam seus verdadeiros critérios. Na vida pessoal, aquele amigo que sempre tem conselhos para a sua vida. Mas quando você analisa com frieza, percebe que ele só aparece quando precisa de algo. Só oferece ajuda quando isso o beneficia de alguma forma. Só dá conselhos que o colocam em posição superior. Nas relações amorosas, aquela pessoa que jura amor eterno. Mas observe os padrões. Ela é carinhosa quando você está disponível e distante quando você não está. Ela investe na relação quando há competição e relaxa quando se sente segura? Ela valoriza mais a estabilidade que você oferece ou genuinamente valoriza quem você é? Mapear interesses não é ser paranoico, é ser estratégico, é entender que todo comportamento humano tem uma lógica, e essa lógica raramente é altruísta. Maquiavel observou que é muito mais seguro ser temido do que amado. Não porque o medo seja melhor que o amor, mas porque o medo é mais confiável. O amor pode morrer, pode ser transferido, pode ser fingido. O medo, quando bem calibrado, é estável. Isso não significa que você deve buscar ser temido. Significa que você deve entender que o respeito baseado em reconhecimento de sua capacidade é mais duradouro que o afeto baseado em conveniência. A segunda lei da inteligência maquiavélica é: sempre pergunte: o que essa pessoa ganha com isso, antes de acreditar em suas motivações declaradas. A resposta honesta a essa pergunta revelará mais sobre a situação do que 1000 palavras bonitas. A inteligência implacável não é apenas sobre entender os outros, é sobre desenvolver uma capacidade de observação que beira o sobrenatural. Maquiavel era um observador meticuloso da natureza humana, e essa habilidade foi sua maior arma. Existem 3 níveis de observação, que separam a mente comum da mente estratégica. O primeiro nível é ver o que está acontecendo. A maioria das pessoas não consegue nem isso. Estão tão absorvidas em suas próprias preocupações que perdem sinais óbvios ao redor. Não notam mudanças de humor, não percebem alterações de padrão, não captam tensões no ambiente. O segundo nível é entender por que está acontecendo. Aqui você conecta comportamentos a motivações, identifica causas ocultas, reconhece padrões que se repetem. Você não apenas vê que alguém está agindo de forma diferente, você entende o que provocou essa mudança. O terceiro nível é antecipar o que vai acontecer. Este é o nível da inteligência maquiavélica. Você não apenas entende as forças em movimento, você prevê para onde elas levarão. Você antecipa conflitos antes que explodam, identifica oportunidades antes que apareçam, reconhece ameaças antes que se materializem. Vamos aplicar isso na prática. Imagine que você trabalha em uma empresa e nota que seu chefe começou a fazer reuniões privadas com colegas específicos. Nível 1, você vê as reuniões. Nível 2, você entende que algo está mudando na dinâmica da equipe. Nível 3. Você antecipa uma reestruturação e se posiciona adequadamente antes que seja anunciada.
A observação estratégica também envolve ler o que não é dito. Maquiavel entendia que as palavras mentem, mas os padrões não. Uma pessoa pode dizer que não tem problemas com você, mas se consistentemente evita projetos conjuntos, não responde mensagens com a mesma velocidade de antes e não mais inclui você em conversas informais, o padrão conta uma história diferente. Outra camada crucial da observação é identificar hierarquias ocultas. Em qualquer grupo, existe a hierarquia formal e a hierarquia real. A formal é o que está no organograma. A real é onde o poder efetivamente flui, quem realmente toma as decisões, quem tem a palavra final não oficial, quem pode vetar projetos sem estar oficialmente na posição de fazê-lo. A terceira lei da inteligência maquiavélica é: observe mais do que fale, questione mais do que afirme e sempre mantenha uma parte de sua mente em modo analítico, mesmo nas situações mais casuais. Desenvolver essa capacidade de observação transforma completamente sua relação com o mundo. Você para de ser surpreendido por mudanças súbitas que, na verdade, vinham sendo sinalizadas há semanas. Você para de cair em armadilhas óbvias que simplesmente não conseguia enxergar antes. Maquiavel entendia que o poder não está apenas em saber, mas em como você comunica o que sabe. A linguagem é simultaneamente sua arma mais poderosa e sua maior vulnerabilidade. Use-a mal e você se expõe desnecessariamente. Use-a bem e você molda realidades. A primeira regra da comunicação maquiavélica é a economia informacional. Você não precisa e não deve compartilhar tudo o que sabe com todas as pessoas. Informação é poder, e poder compartilhado indiscriminadamente é poder perdido. Isso não significa mentir constantemente. Significa ser estratégico sobre quando, como e com quem você compartilha informações. Algumas pessoas merecem sua transparência total. Outras merecem apenas as informações necessárias para a interação específica. E algumas não merecem nada além de cortesia básica. Maquiavel era mestre em dizer verdades de forma que servissem seus propósitos. Diga a verdade de tal forma que não acreditem em você. Era uma de suas técnicas favoritas. Às vezes, ser completamente honesto sobre suas intenções desestabiliza mais do que qualquer mentira elaborada. A segunda regra é controlar o timing de suas comunicações. Não é apenas o que você diz, é quando você diz. Uma informação compartilhada no momento certo pode mudar completamente o curso de uma situação. A mesma informação compartilhada no momento errado pode ser inútil ou até prejudicial. Observe como pessoas inteligentes fazem isso naturalmente. Elas não respondem imediatamente a provocações. Deixam a tensão se acumular antes de responder com precisão cirúrgica. Elas não anunciam seus planos prematuramente. Aguardam o momento em que o anúncio terá máximo impacto. Elas não esclarecem mal-entendidos imediatamente. Às vezes, deixam que outros revelem suas intenções na confusão. A terceira regra é dominar a arte da ambiguidade estratégica. Nem sempre você quer ser perfeitamente claro. Às vezes, deixar espaço para a interpretação força os outros a revelarem suas próprias motivações. Quando alguém não tem certeza sobre sua posição, eles tendem a mostrar suas cartas tentando descobrir a sua. Maquiavel também entendia o poder das perguntas certas. Uma pergunta bem formulada pode ser mais devastadora que qualquer acusação direta. Você realmente acredita nisso? Pode ser mais eficaz que uma longa argumentação sobre por que a pessoa está errada. A linguagem corporal é outro componente crucial. Suas palavras podem dizer uma coisa, mas se seu corpo comunica insegurança, nervosismo ou ansiedade, a mensagem real será completamente diferente. A inteligência maquiavélica inclui o controle consciente de sua presença física. Finalmente, existe a arte do silêncio estratégico.
Saber quando não falar é tão importante quanto saber o que falar. O silêncio pode ser intimidante, pode forçar outros a preencherem o vazio com informações valiosas, pode demonstrar controle emocional superior. A quarta lei da inteligência maquiavélica é: trate cada palavra como um movimento em um jogo de xadrez. Considere as possíveis respostas, antecipe as reações e sempre mantenha algumas jogadas de reserva. Maquiavel sabia que conflitos são inevitáveis na vida de qualquer pessoa que busca algo além da mediocridade. Quem evita todos os conflitos também evita todas as oportunidades. Poderia ter sido uma de suas máximas. A inteligência implacável não busca conflitos desnecessários, mas não os teme quando são necessários. A primeira distinção crucial é entre inimigos reais e oposição temporária. Inimigos reais são pessoas cujos interesses fundamentais conflitam com os seus de forma irreconciliável. Oposição temporária são pessoas que simplesmente discordam de você em questões específicas, mas poderiam ser aliados em outras circunstâncias. Tratar oposição temporária como inimizade real cria inimigos desnecessários. Tratar inimigos reais como oposição temporária permite que eles causem danos enquanto você tenta dialogar com quem não tem interesse genuíno em resolução. Para inimigos reais, Maquiavel tinha uma regra simples: se você deve ferir um homem, faça-o de tal forma que não precise temer sua vingança. O traduzindo para o mundo moderno, quando você precisa tomar uma ação decisiva contra alguém que está ativamente trabalhando contra seus interesses, faça-o de forma completa e definitiva. Isso não significa violência física, obviamente. Significa que meias medidas costumam ser piores que não fazer nada. Se você vai expor a incompetência de alguém, tenha evidências irrefutáveis. Se você vai sair de uma sociedade, certifique-se de proteger completamente seus interesses. Se você vai terminar um relacionamento tóxico, não deixe brechas para manipulações futuras. A segunda regra é nunca subestimar um inimigo por raiva ou orgulho. Maquiavel observou muitos governantes caírem porque se recusaram a reconhecer as capacidades reais de seus oponentes. Analise friamente as forças e fraquezas de quem se opõe a você, independentemente de quanto você possa desprezá-los pessoalmente. A terceira regra é escolher cuidadosamente suas batalhas. Nem todo conflito vale a pena lutar. Alguns conflitos custam mais energia do que qualquer vitória possível poderia compensar. Outros são distrações de objetivos mais importantes. Pergunte-se sempre: o que exatamente eu ganho se vencer este conflito? Vale o custo em tempo, energia e outros recursos? Existe uma forma de alcançar meu objetivo real sem essa batalha específica? Maquiavel também entendia a importância de saber quando recuar. Viver para lutar outro dia não é covardia quando é uma escolha estratégica consciente. Às vezes, aceitar uma derrota menor preserva recursos para vitórias maiores futuras. Quando você está em conflito, mantenha múltiplos canais de informação. Seus inimigos estão fazendo o quê? Planejando o quê? Quem estão tentando recrutar? Informação é sua principal vantagem em qualquer conflito. Finalmente, existe a arte de terminar conflitos. Saber quando uma batalha foi vencida e quando é hora de parar. Continuar atacando um inimigo já derrotado pode transformá-lo em mártir e gerar simpatia. Saber quando oferecer uma saída digna pode transformar um inimigo em aliado futuro. A sexta lei da inteligência maquiavélica é: trate conflitos como cirurgia. Precise, necessário quando inevitável, mas sempre com o objetivo claro de restaurar a saúde do sistema maior. Uma das qualidades mais subestimadas da inteligência maquiavélica é a paciência. Não a paciência passiva, de quem simplesmente espera que as coisas melhorem,
mas a paciência estratégica de quem sabe que o timing correto multiplica a eficácia de qualquer ação. Maquiavel observou que quem age precipitadamente geralmente se arrepende, mas quem nunca age também se arrepende. O segredo está em distinguir entre oportunidades que exigem ação imediata e situações que se beneficiam de tempo adicional. A primeira dimensão da paciência estratégica é permitir que situações amadureçam. Muitos problemas se resolvem sozinhos se você não interferir prematuramente. Muitas oportunidades se tornam mais claras se você observar por mais tempo antes de se comprometer. Isso é particularmente importante em relações humanas. Aquela pessoa que parece problemática pode estar apenas passando por um momento difícil. Aquela oportunidade que parece perfeita pode ter armadilhas que ainda não são visíveis. Dar tempo ao tempo frequentemente revela informações cruciais. A segunda dimensão é a capacidade de suportar desconforto temporário em nome de resultados superiores. A maioria das pessoas toma decisões para reduzir desconforto imediato, mesmo quando essas decisões criam problemas maiores no futuro. A inteligência maquiavélica inverte essa equação. Você aceita desconforto presente quando isso leva a resultados melhores no futuro. Você suporta tensão em uma negociação para conseguir termos melhores. Você aguenta críticas temporárias para implementar mudanças necessárias. Você resiste à tentação de retaliar imediatamente para escolher o momento mais eficaz. A terceira dimensão é reconhecer que algumas vitórias levam anos para se materializar completamente. Estamos vivendo em uma cultura de gratificação instantânea, onde tudo deve acontecer rapidamente. Mas os resultados mais significativos na vida, relacionamentos profundos, expertise verdadeira, construção de riqueza real, desenvolvimento de influência, são processos que se desenrolam ao longo de anos. A paciência estratégica também envolve saber quando acelerar. Quando as condições estão alinhadas, quando a oportunidade está madura, quando seus recursos estão organizados, é hora de agir decisivamente. A paciência não é indecisão disfarçada. Maquiavel tinha uma analogia interessante. O príncipe sábio é como um caçador experiente. Ele pode esperar horas pelo momento perfeito, mas quando a presa aparece na mira, ele não hesita nem um segundo. Outra aplicação prática da paciência estratégica é em conflitos. Quando alguém está tentando provocá-lo para que você reaja emocionalmente, sua melhor resposta, muitas vezes, é não reagir imediatamente. Deixe que eles revelem suas intenções. Deixe que outros observem o comportamento deles. Então, quando você responder, sua resposta será vista como medida e justificada. A paciência estratégica é especialmente poderosa na construção de reputação. Sua reputação é construída através de consistência ao longo do tempo. Uma ação isolada raramente define como os outros veem você, mas um padrão de comportamento ao longo de meses e anos cria uma percepção sólida. A sétima lei da inteligência maquiavélica é: trate o tempo como seu aliado mais confiável. Use-o para observar, planejar e posicionar-se, mas esteja pronto para agir decisivamente quando o momento certo chegar. Maquiavel viveu em uma época de mudanças constantes. Estados nasciam e morriam, alianças se formavam e se desfaziam, tecnologias militares revolucionavam a guerra. Sua grande percepção foi que a adaptabilidade, não a rigidez, era a chave para a sobrevivência e o sucesso. É melhor ser impetuoso do que cauteloso, escreveu ele, porque a sorte é mulher e para dominá-la é necessário surpreendê-la. Mas ele também sabia que a adaptabilidade verdadeira vai além da simples reatividade. É a capacidade de manter seus princípios core, enquanto ajusta suas táticas às circunstâncias. A primeira camada da adaptabilidade maquiavélica
É o reconhecimento de que estratégias que funcionaram no passado podem não funcionar no futuro. O mundo muda, as pessoas mudam, as tecnologias mudam. Insistir em métodos obsoletos é garantia de fracasso. Isso não significa abandonar tudo constantemente. Significa distinguir entre princípios fundamentais que permanecem constantes e métodos específicos que precisam evoluir. Seus valores sobre integridade podem permanecer os mesmos, mas as formas de expressar essa integridade podem mudar drasticamente dependendo do contexto. A segunda camada é a capacidade de ler mudanças no ambiente antes que se tornem óbvias para todos. Maquiavel era mestre nisso. Ele conseguia sentir mudanças políticas antes que se manifestassem completamente. Essa percepção antecipada permitia que ele se reposicionasse enquanto outros ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo. No mundo moderno, isso significa estar atento a mudanças em tecnologia, cultura, economia e relações sociais. Não apenas as mudanças óbvias que todos estão discutindo, mas as mudanças subtis que ainda estão emergindo. A terceira camada é a flexibilidade tática, ter múltiplas opções disponíveis para qualquer situação. Maquiavel aconselhava os príncipes a terem planos A, B e C para questões importantes. Se uma abordagem não funcionasse, eles poderiam rapidamente mudar para outra sem perder momentum. Na prática, isso significa não se comprometer completamente com uma única estratégia, até ter certeza de que é a melhor opção. Manter portas abertas, cultivar relacionamentos diversos, desenvolver habilidades variadas, construir recursos que podem ser aplicados de múltiplas formas. A adaptabilidade também envolve inteligência emocional situacional. A forma como você interage com pessoas deve variar dependendo do contexto, da personalidade delas e dos objetivos da interação. Com algumas pessoas, você precisa ser direto. Com outras, precisa ser mais diplomático. Com algumas, você pode ser completamente honesto. Com outras, precisa ser mais estratégico na informação que compartilha. Isso não é falsidade, é competência social. É reconhecer que diferentes situações exigem diferentes versões de você, todas autênticas, mas adequadas ao contexto. Maquiavel também entendia que a adaptabilidade tem limites. Existem linhas que você não deve cruzar, independentemente das circunstâncias. Definir esses limites antecipadamente previne que você tome decisões ruins sob pressão. A adaptabilidade maquiavélica também inclui a capacidade de mudar de papel conforme necessário. Às vezes você precisa ser líder, às vezes seguidor, às vezes você precisa estar na frente, às vezes trabalhar nos bastidores, às vezes você precisa ser o visionário, às vezes o executor prático. A oitava lei da inteligência maquiavélica é: mantenha-se flexível em métodos para permanecer fiel a seus objetivos fundamentais. A árvore que se dobra com o vento sobrevive à tempestade que quebra a árvore rígida. A influência real não vem de posições oficiais ou títulos impressionantes. Vem da capacidade de fazer com que outros vejam valor em seguir sua direção. Maquiavel entendia que o poder verdadeiro não é imposto, é reconhecido e aceito. A primeira fonte de influência genuína é a competência demonstrada. Pessoas seguem quem elas acreditam que pode levá-las onde querem ir. Isso significa que você precisa ser genuinamente bom em algo que outros valorizam. Não apenas bom o suficiente, mas reconhecidamente superior. Mas competência sozinha não é suficiente. A história está cheia de pessoas extremamente competentes que nunca desenvolveram influência significativa. A diferença está na capacidade de comunicar essa competência de forma que ressoe com os interesses de outros. A segunda fonte é a confiabilidade.
Maquiavel observou que promessas feitas na adversidade são esquecidas na prosperidade. A influência genuína requer consistência entre palavras e ações ao longo do tempo, especialmente quando é inconveniente ser consistente. Isso não significa que você deve fazer promessas impossíveis para agradar outros. Significa que as promessas que você faz devem ser cumpridas religiosamente. Melhor prometer menos e entregar mais do que prometer muito e decepcionar. A terceira fonte é a capacidade de ver e articular conexões que outros não conseguem ver. Influência vem de perspectiva única. Se você está apenas repetindo o que todos já sabem, você é redundante. Se você pode mostrar às pessoas ângulos que elas não haviam considerado, elas passam a valorizar sua perspectiva. Maquiavel era mestre nisso. Ele conseguia analisar situações políticas complexas e identificar padrões e consequências que escapavam a observadores menos astutos. Essa capacidade analítica superior se traduzia em influência prática. A quarta fonte é o timing na comunicação de ideias. A mesma ideia pode ser brilhante ou irrelevante dependendo de quando é apresentada. A influência genuína requer sensibilidade para o momento certo de introduzir conceitos, sugestões ou mudanças. Isso está relacionado à paciência estratégica discutida anteriormente, mas vai além. É sobre entender o estado emocional e mental de sua audiência, reconhecer quando eles estão receptivos a novas ideias e quando estão resistentes a mudanças. A quinta fonte de influência é a capacidade de fazer com que outros se sintam valorizados sem se diminuir. Maquiavel percebeu que pessoas seguem líderes que as fazem sentir importantes. Isso não significa bajulação falsa, mas reconhecimento genuíno das contribuições de outros. A influência verdadeira também requer a habilidade de criar vencedores. Quando as pessoas associam você com seus sucessos, elas naturalmente buscam mais interação com você. Quando elas associam você com fracassos ou problemas, elas naturalmente se afastam. Finalmente, existe a influência através do exemplo. Suas ações comunicam mais alto que suas palavras. Quando outros observam como você lida com pressão, como trata pessoas em posições inferiores, como mantém seus compromissos, eles formam impressões que determinam o quanto respeitam suas opiniões. A nona lei da inteligência maquiavélica é: construa influência através da demonstração consistente de valor, não através de manipulação ou força. A influência verdadeira é concedida voluntariamente por pessoas que reconhecem seu mérito. A diferença entre reagir aos eventos e moldar os eventos está na capacidade de antecipação. Maquiavel não apenas observava o que estava acontecendo. Ele projetava cenários futuros e se preparava para múltiplas possibilidades. Essa habilidade de ver ao redor da curva é uma das características mais poderosas da inteligência estratégica. A antecipação começa com o reconhecimento de padrões. A história humana não se repete exatamente, mas ela rima. Conflitos, alianças, ascensões e quedas seguem padrões reconhecíveis. Quem estuda esses padrões pode identificar sinais precoces de mudanças significativas. Na sua vida pessoal e profissional, isso significa observar ciclos. Relacionamentos passam por fases previsíveis. Mercados têm movimentos cíclicos. Organizações atravessam períodos de crescimento, estabilização e mudança. Reconhecer onde você está em cada ciclo permite que você se prepare para o que vem a seguir. A segunda dimensão da antecipação é o pensamento em cenários. Em vez de assumir que o futuro será uma extensão linear do presente, a mente estratégica considera múltiplas possibilidades. Se isso acontecer, então aquilo. Se aquilo não acontecer, então isso outro. Maquiavel sempre recomendava ter planos alternativos.
Não porque ele fosse pessimista, mas porque ele entendia que a realidade raramente se desenvolve exatamente como esperamos. Ter opções preparadas permite que você se adapte rapidamente sem perder momentum. A terceira dimensão é a análise de incentivos. Quando você entende o que motiva as pessoas e organizações ao seu redor, você pode prever com precisão notável como elas se comportarão em diferentes circunstâncias. As pessoas podem ser imprevisíveis individualmente, mas são bastante previsíveis quando você entende seus incentivos fundamentais. Isso se aplica a mercados, política, relacionamentos pessoais, dinâmicas organizacionais. Sempre pergunte: que incentivos estão operando aqui? Como esses incentivos podem mudar? Que comportamentos esses novos incentivos produzirão? A quarta dimensão é identificar pontos de inflexão, momentos onde pequenas mudanças podem ter consequências desproporcionalmente grandes. Esses momentos são oportunidades para intervenções estratégicas que podem alterar completamente a trajetória de uma situação. Por exemplo, em uma negociação, existe geralmente um momento onde a dinâmica pode mudar completamente, dependendo de como uma questão específica é tratada. Em relacionamentos, existem conversas que definem o futuro da relação. Em carreiras, existem decisões que abrem ou fecham caminhos inteiros. A capacidade de reconhecer esses momentos críticos e agir adequadamente é o que separa pessoas que moldam suas circunstâncias de pessoas que são moldadas por elas. A antecipação também envolve preparação psicológica. Quando você já considerou como reagiria a diferentes cenários, você não é pego de surpresa emocionalmente. Você já processou as possibilidades, então pode reagir com clareza em vez de pânico. Maquiavel havia observado muitos líderes cometerem erros fatais simplesmente porque não estavam psicologicamente preparados para certas eventualidades. Eles tinham os recursos e conhecimentos necessários, mas a surpresa os paralisou. Finalmente, a antecipação eficaz requer coragem para agir com base em informações incompletas. Você nunca terá certeza absoluta sobre o futuro. Se você esperar por certeza completa, geralmente será tarde demais para tomar ações preventivas ou aproveitar oportunidades emergentes. A 11ª lei da inteligência maquiavélica é: desenvolva a capacidade de ver padrões, projetar cenários e posicionar-se para múltiplas possibilidades futuras. O futuro pertence a quem se prepara para ele, não a quem apenas reage a ele. Todo conhecimento é inútil sem implementação eficaz. Maquiavel não era apenas um teórico, ele era um praticante. Seus conselhos eram baseados em observação de o que realmente funcionava no mundo real, não em teorias abstratas sobre como as coisas deveriam funcionar. A primeira barreira à implementação é a paralisia de análise. É possível estudar uma situação indefinidamente sem nunca tomar ação. A mente estratégica entende que informação perfeita nunca está disponível e que, frequentemente, é melhor agir com 70% das informações no momento certo do que agir com 90% das informações no momento errado. Maquiavel observou que quem espera muito tempo perde a oportunidade que poderia ter aproveitado imediatamente. Isso não significa agir impulsivamente, mas reconhecer quando você tem informação suficiente para tomar uma decisão razoável. A segunda barreira é a resistência à mudança, tanto sua própria quanto dos outros. Implementar insights estratégicos frequentemente requer mudar comportamentos estabelecidos, e mudança sempre gera resistência. A chave é antecipar essa resistência e planejar formas de minimizá-la. Isso pode significar implementar mudanças gradualmente para permitir adaptação. Pode significar comunicar claramente os benefícios da mudança.
Pode significar começar com mudanças menores que demonstram valor antes de implementar mudanças maiores. A terceira barreira é a falta de sistemas de acompanhamento. Muitas implementações falham, não porque a estratégia estava errada, mas porque não havia mecanismos para monitorar progresso e fazer ajustes necessários. A inteligência maquiavélica inclui criar feedback loops que permitam correções de curso. Isso significa definir métricas específicas de sucesso antes de começar. Significa estabelecer checkpoints regulares para avaliar progresso. Significa estar preparado para modificar táticas se os resultados não estiverem alinhados com expectativas. A quarta dimensão da implementação é a gestão de recursos limitados. Você nunca terá tempo, energia ou recursos ilimitados. Parte da sabedoria estratégica está em escolher onde concentrar seus recursos para máximo impacto. Isso frequentemente significa dizer não a oportunidades que parecem atrativas, mas que não se alinham com seus objetivos principais. Significa priorizar impiedosamente. Significa aceitar que você não pode fazer tudo e focar no que importa mais. A quinta dimensão é a persistência inteligente. Implementação raramente é linear. Haverá obstáculos, reveses e momentos de dúvida. A diferença entre sucesso e fracasso frequentemente está na capacidade de persistir através das dificuldades iniciais. Mas persistência deve ser inteligente, não cega. Isso significa distinguir entre resistência temporária, que pode ser superada, e problemas fundamentais que indicam a necessidade de mudança de estratégia. Maquiavel tinha uma perspectiva interessante sobre fracassos de implementação. É melhor falhar executando uma estratégia imperfeita do que nunca tentar executar uma estratégia perfeita. A experiência de implementação, mesmo quando não totalmente bem-sucedida, gera aprendizados que informam tentativas futuras. A implementação eficaz também requer comunicação clara com todas as partes envolvidas. Todos precisam entender não apenas o que está sendo feito, mas por que está sendo feito e qual papel eles desempenham no processo. Ambiguidade gera resistência e sabotagem. Finalmente, a sabedoria da implementação inclui saber quando parar. Nem toda estratégia deve ser levada até sua conclusão lógica se as circunstâncias mudaram significativamente. Saber quando pivotar ou abandonar uma abordagem é tão importante quanto saber quando persistir. A 13ª lei da inteligência maquiavélica é: valorize implementação imperfeita mais que planejamento perfeito. O mundo real é o laboratório onde ideias são testadas e refinadas. Chegamos ao fim desta jornada através dos princípios da inteligência maquiavélica. Mas o fim do conhecimento é apenas o início da aplicação. Tudo o que discutimos aqui permanece como teoria até que você comece a implementar essas ideias na sua realidade diária. A transformação de uma mente comum em uma mente implacável não acontece overnight. É um processo que se desenvolve através de prática consistente, reflexão honesta e ajustes constantes. Cada situação em sua vida se torna uma oportunidade de aplicar esses princípios e refinar sua compreensão. Lembre-se de que Maquiavel não estava interessado em criar pessoas más. Ele estava interessado em criar pessoas eficazes, indivíduos capazes de navegar o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. A inteligência maquiavélica é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, pode ser usada para construir ou destruir. A escolha de como usar esses insights pertence inteiramente a você. Você pode aplicá-los para manipular outros em benefício próprio, e isso funcionará por um tempo. Ou você pode aplicá-los para criar valor genuíno no mundo, construir relacionamentos baseados em respeito mútuo e desenvolver influência que beneficia não apenas você, mas também aqueles ao seu redor.
A segunda opção não apenas é mais sustentável a longo prazo, mas também resulta em uma vida mais satisfatória e significativa. A inteligência implacável não é sobre se tornar frio ou insensível, é sobre se tornar claro. É sobre ver a realidade sem filtros que distorcem seu julgamento. É sobre entender as motivações humanas sem se tornar cínico sobre a humanidade. É sobre desenvolver competência estratégica sem perder sua capacidade de formar conexões genuínas. O mundo precisa de pessoas que combinam sabedoria estratégica com integridade moral. Pessoas que podem navegar complexidades políticas sem comprometer seus valores fundamentais. Pessoas que podem ser simultaneamente realistas sobre a natureza humana e otimistas sobre o potencial humano. Essa é a verdadeira herança de Maquiavel. Não uma filosofia de cinismo e manipulação, mas um framework para eficácia ética no mundo real. A capacidade de ser simultaneamente sábio como serpente e inofensivo como pomba, para usar uma metáfora antiga. Agora você tem as ferramentas, você tem o mapa. A jornada de transformação está apenas começando. Cada decisão que você tomar daqui para frente é uma oportunidade de aplicar esses princípios e descobrir como eles funcionam na sua vida específica. A inteligência implacável não é um destino que você alcança uma vez e depois mantém para sempre. É um processo contínuo de refinamento, uma disciplina que você pratica diariamente, um conjunto de hábitos mentais que você desenvolve ao longo de anos. Mas o primeiro passo é sempre o mais importante. E esse primeiro passo é a decisão consciente de parar de viver nas ilusões confortáveis e começar a engajar com a realidade como ela é. O mundo está esperando por pessoas que pensam com clareza, agem com propósito e lideram com sabedoria. A questão que permanece é: você será uma delas? A resposta a essa pergunta não será dada pelas suas intenções, mas pelas suas ações. Não pelo que você sabe, mas pelo que você faz com o que sabe. Não pelos seus planos, mas pela sua implementação. A transformação começa agora. A escolha é sua.